E aí galera, tudo beleza? Estou aproveitando esse passeio para falar sobre essa videoaula que vai tratar sobre o assunto a história da informática. Curte aí! Em 5500 existe os registros do que seria a primeira calculadora criada pela humanidade. Conhecida como ábaco, auxilia é uma ferramenta que auxilia as pessoas a realizar cálculos. É utilizada até hoje na educação infantil. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Essa frase foi criada por Blaise Pascal, um matemático e filósofo francês. Mas o que interessa para nós nessa aula é que ele criou a máquina de Pascal, ou Pascalina. Ele fez isso em 1642, quando o Brasil ainda era um bebezinho. Ele criou essa máquina para auxiliar o seu pai na realização de cálculos envolvendo impostos. O seu projeto inicial previa a criação de uma ferramenta capaz de realizar as 4 operações básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão. Porém, ao concluir o seu projeto, ele criou uma máquina que realizava apenas adição e subtração. Em 1801, alguns anos antes da vinda da família real para o Brasil, no meio da Revolução Industrial, o mecânico e também francês Joseph Jacquard criou e desenvolveu o cartão perfurado. Através desse cartão, ele conseguiu automatizar o tear mecânico. O tear do Joseph Jacquard é considerado por alguns historiadores como a primeira máquina mecânica programável. E ele concorre com outro personagem que eu vou falar a seguir ao cargo de primeiro programador da história. Nessa época já existia a resistência a mudanças. Quando Joseph Jacquard levou o seu invento, o seu tear automatizado para a cidade de Lyon, na França, ele teve a sua vida ameaçada pelas pessoas que tinham medo de perder os seus empregos, porque as suas funções estavam sendo naturalmente substituídas por esse equipamento. Quando ocorreu a independência do Brasil? Independência ou morte! Isso mesmo, 1822. Independência ou morte! 7 de setembro de 1822. Nessa época, a ideia do Joseph Jacquard, o cartão perfurado, chegou até Charles Babbage, um matemático inglês, e o inspirou a criar uma máquina de tecer números. Isso mesmo, uma máquina de tecer números, a máquina diferencial. E posteriormente ele criou a máquina analítica. Nesse momento, a informática escreveu um belíssimo capítulo, protagonizado pelo Charles Babbage e a Ada Byron King, a Condessa de Lovelace. Juntos, além de desenvolverem a máquina analítica, a Ada de Lovelace construiu os primeiros algoritmos e por isso concorre com o já citado Joseph Jacquard ao cargo de primeiro programador da história. Ada e Charles construíram trabalhos e conceitos que são utilizados até hoje, como as subrotinas, loops e saltos condicionais. Ou morrer pelo Brasil. Em 1890, quando o Brasil acabava de se tornar uma república, Herman Hollerith, um estatístico, conseguiu acelerar todo o processamento dos dados do censo nos Estados Unidos, utilizando-se também da tecnologia dos cartões perfurados. Daí você percebe a importância da invenção do Joseph Jacquard, os cartões perfurados, para toda a história da humanidade, toda a história da informática e a sua relação com a humanidade. A máquina do Herman perfurava os cartões e pinos realizavam a leitura dos dados para a posterior classificação. É importante frisar como as coisas foram caminhando, como as coisas foram se desenvolvendo. Cada invenção foi sendo criada e subsidiando e auxiliando as próximas invenções. Nenhum inventor saía criando as coisas do nada. Isso reforça a teoria da combinatividade, que diz justamente isso, que as coisas foram surgindo a partir de ideias concebidas anteriormente. Agora eu vou inserir um componente, um elemento que fez toda uma revolução, toda uma alteração na estrutura dos computadores. Até então nós tínhamos computadores mecânicos. A partir do surgimento da criação das válvulas, os computadores passaram a ter componentes eletrônicos e isso
trouxe toda uma diferença. Porém, as válvulas eram geringonças enormes e atingiam elevadas temperaturas, e isso causava problemas corriqueiros de funcionamento. Os programas naquela época eram todos escritos em linguagem de máquina. E essa programação era inclusive feita através de pinos de cabos que eram conectados e desconectados para alterar o comportamento desses computadores. Em 1946, em plena Segunda Guerra Mundial, foi desenvolvido pelos cientistas americanos John Eckler e John Mauchly o ENIAC, um computador 1000 vezes mais rápido do que qualquer equipamento existente na época. Porém, se ele for comparado com o celular que você tem no bolso, ele vai perder feio. A grande inovação do ENIAC foi a computação digital muito superior aos projetos mecânico-analógicos que existiam até então. A maioria das operações realizadas no ENIAC não exigia a movimentação de peças mecânicas, o que era exigido nos equipamentos anteriores. Cada operação podia ser acessada através de configuração padrão em chaves e switches. O lado negativo é que ele era enorme, media 25 metros de comprimento e tinha 5,5 metros de altura. Pesava 30 toneladas. Um carro tem em média 1 tonelada, ou seja, nós estamos falando de 30 carros. Esse era o peso do ENIAC. Em 1948 surgiu o transistor e ele foi responsável em desbancar as válvulas em apenas 2 anos, tornando elas obsoletas. Os transistores eram mais rápidos, mais confiáveis e mais duráveis. Além do que, podiam ser miniaturizados e armazenados em pastilhas e microchips. Esse processo de miniaturização e aumento e melhoria do desempenho ocorre até hoje. Em 1851 surgiu o EDVAC, computador eletrônico de variáveis discretas. Foi o primeiro equipamento a contar com a nova tecnologia dos transistores. Armazenava programas na sua memória interna. A arquitetura desenvolvida para o EDVAC é utilizada nos computadores atuais. É conhecida como arquitetura de von Neumann. Também em 1951 surgiu o primeiro computador para a utilização comercial, o UNIVAC, Universal Automatic Computer. Ele recebia as instruções através de fitas magnéticas de alta velocidade, ao invés de cartões perfurados, e utilizava dados de cristal ao invés das válvulas. Bom pessoal, é isso. Curtam, compartilhem, assinem aqui o canal e dúvidas estou inteiramente à disposição.